Uma pergunta aqui que é do diretor, porque eu criei muitas perguntas, tá? E o diretor também criou, mas eu e ele, a gente tá numa disputa em quem que vai fazer a pergunta tal. Então eu vou fazer a pergunta que ele quer que eu faça, que é a dele, aí depois vai ser a minha. Porque é Jesus, tá? Mas essa pergunta aqui dele é ótima. O que eu quero saber é que, assim, às vezes, nós, seres humanos, principalmente na pré-adolescência pra frente, né? A gente tem a mania muito de agir como criança. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, até com pessoas, sei lá, de 43 anos que já é pai, tá? Um homem, um pai de família tá agindo como criança. Tipo meu pai, não queria falar, mas é verdade. Mas já falando. E eu queria saber como que detecta esses momentos que a pessoa tá agindo como criança e quais são as dicas que vocês podem dar para esses adultos terem mais equilíbrio e atitude nas escolhas. Como que faz isso? Então, isso aí é o que existe uma técnica que chama análise transacional, tá? Que é uma terapia também, tá? E nessa análise transacional mostra, por exemplo, que dentro de nós temos o adulto, tá? Certo. Temos e a criança também, tá? Entendi. Então, quer dizer, essa criança é aquela que muitas vezes usa violência. Então, por exemplo, numa conversa que eu vou ter com você, eu começo te agredindo verbalmente. Certo. Eu estou agindo como criança. E aí, o que acontece? Aí, muitas vezes, você vai me devolver a agressão respondendo aquela agressão. Você vai agir como criança. Então, a interação fica ali, criança. Então, o que a gente tem que saber o quê? É ficar como adulto, que é o meio ali, porque tem o pai também. São três partes que a gente tem dentro da gente. O pai, né? o adulto e a criança. O pai, que a gente chama, é o lado autoridade, que tem o muito lado a ver, crítico. que tem muito a ver com o que a gente vivenciou na nossa infância. Certo. Se a gente teve uma presença autoritária, uma autoridade perto da gente que foi muito crítica, essa voz interna nossa é crítica também. Entendeu? O nosso lado pai é mais crítico. Lado pai. O lado adulto é o lado da sensatez, da lógica, entendeu? E o lado criança é o da emoção, da brincadeira. violência. Isso. Da violência até. De bater o pé, de fazer, E esses sabe? três lados estão aqui dentro da da gente, não gente. importa a idade que a gente tem. Exatamente. E a gente tem que saber o quê? Modular esses lados. Você tem que escolher o lado que você Entendi. quer agir. Então, por exemplo, você está lá com seu marido, casado, tudo, e de repente o marido fala, meu amor, eu esqueci a chave. Aí a mulher, muitas vezes, ela responde, mas você também, você esquece até a cabeça. Só não esquece porque está grudada no pescoço. Já é uma provocação ali, Quer né? dizer, Isso. ela está te criticando. Ela está é o agindo lado como pai, pai. o lado pai dela. Entendi. E geralmente, quando você fala como um pai, você vai acionar na outra pessoa, tá? No seu interlocutor, o lado criança. Aí a criança vai lá e dá uma canelada no pai. E aí a confusão está feita. Então, os casais, muitas vezes, eles agem dessa forma. Tá Entendi. certo? Eles não sabem o quê? Comunicar um com o outro. Nossa, entendi perfeitamente. Entendeu como é gente. que é? Muito interessante. Então, É uma por exemplo, libertação aqui, meu Deus. Então é por isso que a gente tem que procurar se agir vigiar, como né? adulto. Então, como essa mulher deveria responder o marido que perguntou da chave? Ela deveria falar, querido, a chave ela está no mesmo lugar que você deve ter deixado ontem. Sabe aquele lugar, Aquele amor, lugar que você né? costuma deixar? Pronto. Sem provocar, Mas não, ela sem quis criticar. É. Esse criticar é o lado pai nosso, Entendi. que existe tanto no homem quanto na E mulher. alfinetou. Alfinetou. É aquele Entendi. lado crítico, chato. Que parece que tá procurando Agora, briga. A gente deve também nutrir a nossa criança, porque é importante. A nossa criatividade vem dessa nossa parte criança, entendeu? Então, assim, a gente também deve nutri-la. E a mas positividade também, não é? Claro. Sempre olhar Claro, bem. essa alegria, o encanto jeito pelas que vocês coisas fazem da aqui, vida. ó. De levar alegria. Isso é Isso. gostoso. Entendi. Então, a gente também não pode ficar só nessa parte adulta, séria, sensata. A gente Mas é o lado precisa criança positivo. O lado criança positivo. Tem que ter um e não equilíbrio. criança birrenta, E tem que ter criança esse que vive equilíbrio. emburrada. O pessoal, eu a voltei, pessoa que tá, vive gente? emburrada. Ela voltou. Eu voltei, tá, gente? Oi, É gente. aquela pessoa assim que fica só querendo que os outros aceitem o ponto de vista dela. Ela sempre é aquela pessoa que quer ter razão em tudo. É Tá? criança. É criança, é imatura. Né? É a É a que não imaturidade, cresce. né? E às vezes esse tipo de pessoa é que ele